Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos assiste pela TV aberta, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Você está assistindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Primeiro Amor, uma igreja de fé reformada que foi levantada pelo Espírito Santo de Deus para anunciar e pregar o Evangelho aqui na cidade de Belém do Pará. As nossas escolas bíblicas dominicais acontecem sempre aos domingos de manhã, 9 da manhã, e à noite, 19 horas em ponto, nós temos o nosso culto congregacional. Você é nosso convidado. E se por um acaso você puder, venha nos fazer uma visita hoje à noite, porque eu tenho certeza que há um chamado do Espírito Santo para a sua vida. Você que está aqui conosco na nave do tempo, pode sentar, por favor, por gentileza. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Senhor, nós queremos aprender um pouco mais de Ti nessa manhã, Pai. Queremos conhecer um pouco mais do Teu Evangelho. Queremos que Tu nos dê a direção certa para que nós possamos ter uma vida cristã, Senhor, cada vez mais próximo da Tua vontade, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Muda os nossos valores, Senhor. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, Senhor, transforma a nossa mente, Senhor. Muda a nossa mente, produz uma metanoia, Senhor. Para que nós possamos a cada dia, Senhor, abandonar a mente do velho homem que vivia sem Te conhecer e longe de Ti, Senhor. E a cada dia nós possamos aprender e assimilar e praticar a mente de Cristo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos vivifique, Senhor. Que a Tua palavra nos direcione rumo à santidade, Pai. Fala através da epístola de Paulo aos Gálatas na manhã de hoje, aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, eu já dei um spoiler, né? Nossa lição de hoje é sobre a epístola de Gálatas. Nós estamos agora no interregno, né, professor Max? Terminamos uma revista sobre a igreja e, para não começar uma revista no mês de julho, aqui em Belém do Pará, nos pediram que nós trouxéssemos uma lição especial. Não por um acaso foi escolhido a Epístola de Gálatas, porque eu entendo que a Epístola de Gálatas ela é uma continuação daquilo que nós estudamos ao longo do último trimestre sobre a igreja. A Epístola de Gálatas é uma epístola que fala, portanto, sobre desafios que a igreja contemporânea precisa enfrentar. E aí, algumas perguntas iniciais. O que torna a Epístola de Gálatas especial? Então, quando você vai analisar os comentaristas bíblicos, os teólogos que estudaram a Epístola de Gálatas com profundidade, eles vão mencionar que é uma carta, né, uma epístola, primeiro, considerada a mais apologética do Novo Testamento. É a mais apologética do Novo Testamento. Você certamente essa semana você vai ter a oportunidade de ler essa epístola, são 6 capítulos. Você lê tranquilamente em torno de 30 a 40 minutos. É um livro bom de ser lido, gostoso de ser lido, porque você lê no intervalo de uma atividade, é uma epístola fácil de ser lida. Ela trata de assuntos fundamentais da fé cristã. Naquele momento que a epístola foi escrita, havia toda uma discussão sobre doutrina cristã, sobre prática cristã, sobre religiosidade, sobre usos e costumes dentro da igreja. E Paulo escreve uma epístola advertindo exatamente uma comunidade de fé sobre usos, costumes, religiosidade, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas é uma epístola extremamente atual e contemporânea. É impressionante que quando eu estava lendo Gálatas para preparar essa lição, parecia que Paulo tinha escrito para nós hoje. É uma carta, portanto, atual. Ela é, portanto, uma exortação doutrinária. E vocês vão ver que ela possui um tom enérgico. Diferente de outras cartas do apóstolo Paulo,
aonde o apóstolo Paulo começa fazendo saudações, tecendo elogios. Paulo é muito direto nessa carta. E Paulo é incisivo nessa carta. Paulo exorta uma comunidade de fé. Bom, quanto ao número de referências autobiográficas, inclusive Paulo cita vários exemplos, várias referências autobiográficas da vida dele, da sua conversão, da sua caminhada cristã. Essa epístola é superada apenas pela carta de 2 aos Coríntios. E contém algumas coisas muito interessantes aqui nessa carta. Como, por exemplo, contém a descrição do fruto do Espírito. Todo mundo já deve ter em algum momento lido o que está em Gálatas 5, 22 e 23. Ou contém a lista mais completa do Novo Testamento acerca das obras da carne. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Cabe chamar a atenção também que, junto com a epístola de Romanos, a epístola de Gálatas foi fundamental na reforma protestante. Junto com Romanos, Gálatas foi uma epístola bastante influente no que aconteceu durante a reforma protestante. E é, como eu já disse, uma carta extremamente atual. Eu sempre gosto de, até quando eu estou dando aula na universidade, de dizer, olha, vamos estudar tal livro, mas quem foi o autor desse livro? Falar primeiro de quem foi o autor do livro. Quem foi o autor da epístola de Gálatas? Primeiro, ele era um judeu, tinha uma cidadania romana de nascimento e falava grego. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um cidadão acima da média do ponto de vista da sua formação intelectual, acadêmica. Ele vinha de uma família bastarda. Muitos não sabem por que Paulo tinha cidadania romana. O pai de Paulo era um empresário de sucesso na cidade de Tarso. O pai de Paulo produzia tendas e vendia tendas para o exército do Império Romano. E por isso, o pai de Paulo recebeu a cidadania romana pelos serviços prestados a Roma, e esse título foi herdado por Paulo. E Paulo, em determinado momento da sua vida, ele reivindica essa cidadania, inclusive, para título de ter um tratamento legal perante ao Império Romano. Paulo, portanto, ele era um cidadão do mundo. Ele era um judeu com cidadania romana e falava grego, que era a língua universal, como se fosse o inglês hoje. Ele vinha, portanto, de uma família bastarda e ele foi preparado desde criança para ser o maior entre os judeus. Paulo foi ensinado, Paulo frequentou a escola de Gamaliel, que era o maior filósofo judeu da sua época. Ele frequentou, ele foi preparado por Gamaliel, e ele era um fariseu. Paulo era um fariseu de primeira linha, e é muito legal quando a gente vê Paulo, fariseu, convertido ao cristianismo, exortando alguns fariseus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam levando doutrinas do farisianismo para dentro da igreja cristã. Então, a conversão de Paulo, indiscutivelmente, teve um propósito. Se fosse qualquer outra pessoa que falasse sobre isso, talvez não tivesse a autoridade que Paulo tinha, porque Paulo, enquanto fariseu ainda, não convertido, ele era tido como uma autoridade porque ele não somente conhecia as Escrituras, ele conhecia a teologia, ele conhecia a filosofia, mas ele praticava a lei como nenhum outro judeu da sua época. Ao ponto dele dizer na carta, eu era superior aos judeus da minha idade, porque ele praticava exatamente a lei de Moisés. E ele era admirado, ele era uma celebridade. Paulo se converte ao cristianismo. Paulo tem um encontro com Jesus. E Paulo, depois de ter um encontro com Jesus, ele passa a pregar e anunciar esse evangelho de Jesus. Nós já estudamos aqui em aulas anteriores da nossa escola bíblica dominical o livro de Atos. No livro de Atos fala da conversão de Paulo, fala que na estrada para Damasco, Jesus se revela para Paulo, 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 por que me persegues? E Jesus entende que por mais que ele tivesse uma enorme religiosidade, que ele praticava a lei, que era um exímio conhecedor de teologia, de filosofia, ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com Jesus e com Deus. E em Damasco ele tem um encontro com Jesus. E ali começa a conversão de Paulo.
Paulo depois passa 13 anos vivenciando essa transformação. E em seguida Paulo faz uma viagem missionária, a primeira de 3 viagens missionárias de Paulo. E nessa primeira viagem, ele anuncia o evangelho numa região chamada região da Galícia, ou Gálatas. O título que nós estamos lendo na epístola não era uma cidade, não era uma igreja. E isso é mais uma diferença, porque essa é uma carta que diferencia das outras cartas, porque as outras cartas de Paulo era destinada a uma comunidade de fé específica. Essa não, essa era uma carta circular a 4 igrejas que foram por ele implantadas na sua primeira viagem missionária. Essas igrejas foram implantadas, portanto, na primeira viagem missionária de Gálatas, na região que hoje nós conhecemos como a região da Anatólia, na Turquia. Era a região, portanto, conhecida na época como Galácia. A Galácia, portanto, foi visitada por Paulo, e ali ele plantou 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa carta, portanto, é para essas 4 igrejas. Era uma carta circular, destinada, portanto, a uma coletividade de igrejas plantadas na primeira viagem de Paulo. Outro fato interessante sobre essa epístola também, muito interessante. Você sabe quando foi escrita a carta de Paulo aos Gálatas? Ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Pelo menos isso é o consenso da maioria dos estudiosos bíblicos. Por quê? Porque ele trata de assuntos que depois seriam tratados em Atos capítulo 15, sobre exatamente se os gentios convertidos ao cristianismo deveriam adotar as práticas da religiosidade judaica, ou da religião judaica. Isso é resolvido, portanto, no Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano de 49 depois de Cristo. Mas como Paulo não cita esse concílio, mas trata desse assunto, os estudiosos dizem: essa carta provavelmente foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, um pouco antes do Concílio de Jerusalém. Então você tem ali exatamente a linha de vida do apóstolo Paulo, que fala do nascimento dele, da conversão dele, e um pouco antes dele ir para o Concílio de Jerusalém, é que os estudiosos dizem que ele escreveu essa carta exortando essa comunidade de fé que estava na Galácia. E aqui ele está exortando não somente essa comunidade de fé, mas ele estava tendo também um debate teológico, um debate doutrinário com Pedro, com Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém, com outros cristãos que acreditavam que você, gentil, precisava não somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua pessoal, da sua fé, da sua vida, mas você precisava adotar as práticas da religião judaica. Esse debate estava acontecendo. Esse debate ele é vivo no nascimento da igreja cristã. Não foi um debate simples, ao ponto de Paulo exortar Tiago, de Paulo exortar Pedro, de Paulo exortar Barnabé. Então Paulo tem debates e exorta. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, é esse debate voltando a acontecer nas igrejas evangélicas contemporâneas. Você observa algumas igrejas evangélicas contemporâneas querendo trazer elementos do judaísmo para o culto cristão. Começam a querer introduzir elementos do judaísmo no culto cristão, como se a fé em Jesus Cristo não bastasse, mas você precisa adotar usos e costumes de uma religião judaica, ou até mesmo a sua fé somente terá validade se você expressar usos e costumes que aquela comunidade de fé impõe a você. E Paulo está falando sobre isso. Por quê? Porque a comunidade de fé da Galácia estava sendo contaminada por mestres, que ele chama de falsos mestres, ele chama de falsos irmãos, que estavam contaminando a essência do evangelho que havia sido pregada por Paulo. E Paulo, ao saber disso, ao saber que a fé genuína em Cristo Jesus
estava sendo corrompida por ensinamentos equivocados, ele se aborrece e ele escreve uma carta muito dura, exortando os irmãos da Galácia. Pontos centrais da carta, portanto. Quais eram os pontos centrais da carta? Bom, fundamentalmente existiam 3 pontos centrais da carta. Primeiro, combater as ideias perigosas dos judaizantes, em especial os de origem farisaica. Paulo era fariseu, então Paulo falava de cátedra contra esses cristãos convertidos de origem farisaica, que diziam que os crentes deveriam guardar a lei e se circuncisar. O que eles estavam dizendo? Fundamentalmente é que a graça e a fé não eram suficientes. Graça e fé não é suficiente. Ou seja, além da graça, além da fé, você precisa agregar o cumprimento da lei. Segundo ponto, Paulo defende o seu apostolado. Por quê? Quando você lê os 2 primeiros capítulos da carta, você vai ver que Paulo está defendendo o seu apostolado. Por quê? Esses falsos mestres, como Paulo chama, ou esses falsos irmãos, como Paulo chama, para desautorizar a mensagem de Paulo, disseram ou diziam que Paulo não era um apóstolo. E Paulo diz: não, eu sou apóstolo, mas eu não sou um apóstolo chamado por homens, porque quem me chamou foi diretamente o Senhor Jesus. E ele cita a conversão dele na estrada para Damasco. A autoridade do evangelho que eu prego não vem de homens, a autoridade do evangelho que eu prego vem de Deus. Diferente da autoridade de muitos aqui que seguem homens. Eu não. O que eu anuncio vem diretamente daquilo que o Espírito Santo de Deus plantou no meu coração. Paulo, portanto, defendia aquilo que ele chamava de verdadeiro evangelho, em contraposição ao falso evangelho que alguns estavam pregando. É uma carta atual. Quando nós algumas vezes ligamos uma televisão, quando nós algumas vezes ligamos um canal no YouTube, nós estamos vendo falsos evangelhos sendo anunciados e pregados. Falsos pastores, falsos ministros do evangélico, induzindo uma comunidade de fé ao erro, dizendo: olha, a graça e a fé não basta. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se vestir desse jeito, você tem que ter o seguinte padrão de comportamento. A tua fé só tem validade se ela tiver uma expressão externa. Bom, 7 lições que nós podemos aprender da Epístola de Gálatas. E eu sempre gosto, pedagogicamente, de falar das conclusões, depois eu volto de volta às conclusões no final. Quais são as 7 lições, portanto, que a Epístola de Paulo aos Gálatas nos traz? Primeira lição: cuidado com os falsos mestres, falsos irmãos e falsas doutrinas. Não é porque você está numa comunidade de fé, não é porque alguém é um discipulador, não é porque alguém é um líder de célula, não é porque alguém fez um seminário bíblico, não é porque alguém tem um título de pastor ou o que seja, que o que essa pessoa anuncia é verdadeiro ou é inquestionável. Por quê? Tudo tem que ser testificado na palavra de Deus. Tudo que é ensinado tem que ser conferido com as Escrituras. Nós que somos de uma igreja, de uma fé reformada, nós acreditamos, portanto, que o nosso fundamento não vem de homens, não vem da filosofia humana, ou não vem de ensinamentos teológicos humanos, mas vem de uma palavra que nós consideramos viva, imutável, infalível, inerrante, eterna. É aqui que está baseada, portanto, a nossa regra de fé, e nós precisamos testificar os ensinamentos de pastores, ministros do evangelho, professores, teólogos, doutores em teologia, com a palavra de Deus. Segundo, há um único evangelho. Ele é revelação divina, imutável. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém está autorizado a mudar o evangelho. Ninguém pode reinterpretar o evangelho. Ninguém pode reescrever as escrituras.
E hoje em dia é moda, né? As pessoas, quando eu vejo um não crente querendo dizer para o crente o que a Bíblia diz, eu até desconsidero, mas o que às vezes assusta muito é alguém com uma vivência cristã dizendo: nós precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos trazer a Bíblia para o contexto atual. A lei teve um papel, terceiro ensinamento. O legalismo levava a dois caminhos: escravidão. Dois caminhos da escravidão: orgulho e desespero. Ao final da aula, se eu tiver tempo, eu gostaria de falar sobre isso. Quarta lição: Deus nos salva através da graça mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação vem pela fé, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Quinta lição decorrente dessa: em Cristo nós somos livres no Espírito. Nós não somos escravizados por formas e regras humanas. Nós não seguimos simplesmente um legalismo humano. E nós também não somos escravizados pelo pecado. Mas a liberdade que Cristo nos dá não significa licenciosidade para o pecado. Existe, portanto, uma ética cristã, uma ética transcendental, uma ética que vem do alto e que está expressa na Bíblia. E a sétima lição: pela fé em Cristo, nós somos conduzidos a uma nova vida. As obras são decorrentes, portanto, não de uma lei, mas do amor de Deus. A fé em Cristo opera duas coisas, e nós comumente ficamos na primeira. É muito comum nós ficarmos na primeira. A fé em Cristo opera justificação, salvação. Quando Cristo morreu numa cruz por mim e por você, Ele nos libertou. Ele rasgou o nosso escrito de dívida. Quando nós aceitamos, preste atenção, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, os teus pecados são perdoados. Você se torna nova criação, nova criatura. Você se torna filho de Deus. Mas não só isso, você não é somente justificado. Aqueles que verdadeiramente aceitam Jesus e que passam a ter o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida e passam a ser dirigidos pelo Espírito Santo, também, além de justificados, são santificados. Não pecam mais, ou se pecam, têm consciência do pecado e automaticamente buscam arrependimento. Bom, vamos ler um pouco a Bíblia? Vamos ler um pouco aquilo que Paulo escreve aos Gálatas nos próximos 20 minutinhos que nós temos? Então, Paulo, ele, como eu já disse antes, ele manifesta uma perplexidade. Ele estava perplexo, assustado, preocupado. Um versículo que eu peguei, aliás, você vê isso ao longo de vários trechos da Epístola de Gálatas, mas eu peguei um versículo, em capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, falar com mais autoridade, falar num tom mais alto com vocês, porque estou perplexo a vosso respeito. E é sempre legal quando a gente pega uma epístola dessas, não é apenas estudar a epístola do ponto de vista histórico, entendendo o contexto histórico, mas nós somos a igreja de Cristo. Essa epístola é para nós. O exercício correto que nós temos que fazer, para além de entender a historicidade da epístola, é entender o que ela fala para nós hoje, para a nossa comunidade de fé hoje. E eu tenho certeza que se Paulo estivesse vivo hoje, ele certamente reescreveria essa epístola para muitas comunidades de fé, perplexo com o que nós observamos hoje em muitas igrejas. Cuidado com os falsos mestres, os falsos irmãos e as falsas doutrinas. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, ele já começa assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter
o evangelho de Cristo. Será que nós temos na atualidade pessoas que estão dentro de uma comunidade de fé, perturbando os irmãos, querendo reescrever o evangelho de Cristo, dizendo, não é bem assim, nós precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos reescrever a Bíblia, esse versículo aqui foi escrito dentro de um contexto histórico, hoje nós precisamos tirar esse versículo. É disso que Paulo está falando, de pessoas que estão reinterpretando o evangelho e estão anunciando um outro evangelho. Versículo 8, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Olha como é forte isso. Paulo está dizendo, se eu mesmo, Paulo, ou algum de nós, ou alguém que andou comigo, ou uns dos discípulos ou apóstolos, pregue um evangelho diferente, esse é, na tradução original, anátema, amaldiçoado. E quando você vai entender o que significa amaldiçoado, a gente vai exatamente entender que amaldiçoado, anátema, é aquele que é excomungado, expulso da comunidade de fé. Que Paulo está dizendo, olha, se alguém anunciar um evangelho diferente, esse é anátema, é amaldiçoado, ele tem que ser excluído da comunidade de fé. Como já dissemos agora, eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, expulso, condenado, excomungado, execrado do seio da igreja. Ele continua com frases fortes, incisivas. E a gente é interessante, porque quando a gente lê a Epístola de Gálatas, a gente desmistifica alguma coisa, né? Porque a gente acha que pastor tem que ser sempre aquela pessoa que fala com palavras doces, não pode exortar, não pode dar uma cajadada. Paulo está dando cajadada, está exortando, está chamando a atenção, está recriminando. Gálatas capítulo 3, ele começa assim: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu não preguei um Cristo crucificado para vocês? Gostaria de saber apenas uma coisa. E aí ele faz a pergunta, lembrando que ele não está falando para judeus convertidos, ele está falando para gentios convertidos. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Quem salvou vocês? A lei de Moisés ou o Evangelho de Cristo? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês percebem? Religiosidade. Eles abandonaram o primeiro amor, abandonaram a crença que a graça e a fé bastavam, estavam querendo adotar práticas religiosas do judaísmo. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. E ele continua: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O que opera milagre em vocês? É a fé? Ou é a lei? Ou é a religiosidade? E a gente vê nos dias de hoje, muitos querendo obter o favor de Deus pela religiosidade. Uma religiosidade desprovida de fé, de intimidade, de comunhão. Continua, Gálatas, voltando um pouco, né, capítulo 2, versículo 4. É isto e isto, olha só que forte, por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Cuidado com os falsos irmãos que adentram a uma comunidade de fé,
mas que começam a contaminar uma comunidade de fé com falsas doutrinas. E que em vez de pregar o evangelho que liberta, começa a escravidar os outros irmãos. Não, você tem que cortar o cabelo assim, não, você não pode se maquiar, não, você tem que se vestir desse jeito, não, você tem que adotar tal coisa, você tem que dar 7 voltas não sei aonde, você tem que começar a praticar uma religiosidade. Você percebe o que eu estou falando? Você começa a escravizar a mente das pessoas com uma religiosidade desprovida da essência do evangelho. E ele retoma em Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 8. Vocês corriam bem, vocês iam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Aí ele continua: tal persuasão não provém daquele que os chama. Versículo 8: um pouco de fermento leveda toda a massa. Na época que eu era militar, a gente dizia que a maçã podre contra mim no cesto. O fermento leveda a massa. Será que nós temos fermento nas igrejas que tem levedado a massa, que tem levado irmãos ao engano, a uma religião diferente daquilo que é pregado pela palavra de Deus? Cuidado com os falsos mestres, os falsos irmãos, as falsas doutrinas. Evangelho diferente, com outra natureza, outro foco, outro evangelho, tem sido pregado em muitas igrejas. Nós ligamos o YouTube hoje e você vê uma palavra que é anátema, que não testifica com o evangelho. E muitos irmãos, muitas vezes até por falta de conhecimento bíblico, não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, se alimenta como criança ainda, esperando que alguém traduza a Bíblia. Só que você pegar um tradutor malicioso, você pode ser levado ao engano, ao erro. Só existe um único evangelho. Esse evangelho foi revelado aos apóstolos, e esse evangelho está manifesto na palavra de Deus. Aquilo que é anunciado e pregado em desacordo com a palavra de Deus não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Terceira coisa, nós não temos revelações. Cuidado, se você vê alguém dizendo: olha, eu tive uma revelação do alto que disse que nós precisamos fazer isso ou aquilo em desacordo com a palavra de Deus. Isso não vem de Deus, não provém do alto. Nós também não estamos abertos ao mercado da fé. A Bíblia não está aberta a novas interpretações e alterações. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer bem verdade. O reino de Deus, ele é exclusivo. O evangelho, ele é inclusivo. O evangelho, ele é anunciado a todo aquele que nele crê. Jesus nos chama a todos, mas o reino é exclusivo. É exclusivo. Somente aqueles que creram no Senhor Jesus, mediante a graça e a fé, acreditaram na mensagem da cruz e acreditaram verdadeiramente nessa palavra, entrarão no reino de Deus. Nós não estamos autorizados a reescrever ou reinterpretar a Bíblia. As escrituras, portanto, são imutáveis, ela não precisa de revisor. É sempre, por outro lado, uma tentação para os cristãos cair na armadilha da religiosidade e do legalismo. Isso é uma tentação. Quando você entra numa comunidade de fé, é uma tentação você querer cair na armadilha da religiosidade, do legalismo. Queremos, portanto, ver ou provar a evidência da fé. Em algumas igrejas que você vai, você vê exatamente uma meninice espiritual de algumas pessoas querendo demonstrar espiritualidade, manifestando dons do Espírito Santo. O legalismo leva a 2 caminhos, como eu falei inicialmente. Os 2 caminhos são caminhos da escravidão. O orgulho. Então, você está numa comunidade de fé,
você começa a praticar uma religiosidade, você começa a ser legalista, então só vai para o céu quem se trajar dessa forma. Quando você entra na igreja, você tem que dar 7 voltas ao redor do banco para poder ter direito a ter o favor de Deus na tua vida. Ou você tem que dar 3 pulinhos, ou você tem que botar sal grosso atrás da tua porta, ou você... Eu não quero ir mais além, até para não ser deselegante. Então você começa a pregar uma religiosidade, uma série de regras de fé, e você começa a ver irmãos com uma postura farisaica dentro da igreja. Então, para você vir para o culto de doutrina, ou para você vir para o culto da ceia, você tem que vir de terno, porque se você não vier de terno, você está em pecado, porque você tem que vir devidamente trajado para entrar na presença do Senhor. E você não começa a olhar o coração da pessoa, você começa a olhar o estereótipo, o cabelo, o brinco, a maquiagem, a saia, se está embaixo do joelho, se não está embaixo do joelho. É um estereótipo. Isso leva ao orgulho. Olha como eu sou cumpridor das Sagradas Escrituras. Olha como eu sou um exemplo de fé a ser seguido pelos irmãos. Irmãos, olhem para mim, olhem como eu sou realmente. Eu chego no culto, e aqui não é uma crítica para quem faz isso de coração, tá? Entendo que não é uma crítica para quem faz isso de coração, mas olha como eu chego na igreja, e eu chego lá na frente do altar, eu me ajoelho para que todos os irmãos vejam que eu estou ajoelhado diante do altar do Senhor, demonstrando a minha espiritualidade. Estão percebendo? Ele não faz isso para Deus, diferente do irmão que se ajoelha em respeito, em contrição, em adoração a Deus. Ele não está nem aí se tem alguém olhando para ele. Diferente do outro que se ajoelha para mostrar, olha como eu sou santo. Ele se torna, portanto, escravo do orgulho. Escravo do orgulho. É o primeiro perigo da religiosidade, do legalismo. O segundo perigo do legalismo, o segundo elemento de escravidão do legalismo, é exatamente o desespero. É você entender, você olhar, meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu não consigo dar 50 voltas não sei aonde, eu não consigo passar 3 horas em jejum durante o dia, eu não consigo ler a Bíblia 5 horas por dia, eu não consigo fazer isso, eu estou fora do reino, eu perdi a salvação porque eu não segui as regras que foram impostas pela comunidade de fé. Aí a pessoa começa a entrar em desespero, se eu não conseguir ter essa prática da religiosidade, eu vou perder a salvação, eu estou fora do reino, você entende? Salvação não é por obras, não é por prática, não é por vestimenta. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus mediante a fé. Mas a lei teve um papel, e Paulo começa a falar sobre isso. A lei teve um papel. Qual é o papel da lei? E é muito interessante quando Paulo começa a discorrer sobre isso. Ele nos dá uma aula de teologia, de uma verdadeira teologia, de uma profunda teologia. Qual é o papel da lei? Gálatas 3,19, Paulo diz o seguinte: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O que Paulo está dizendo aqui? A gente não tem tempo de ler tudo, mas ele está falando exatamente da promessa que foi feita a Abraão. E do descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações. Está falando de Abraão e do descendente de Abraão. Quem era o descendente de Abraão? Jesus Cristo, que ao morrer numa cruz, abençoou todas as nações, dando oportunidade a todos, circuncisos e incircuncisos, gregos ou judeus, de entrarem no reino dos céus. Continua, Gálatas 3:22, e olha só que interessante, me acompanhe nessa leitura, porque isso aqui realmente é fantástico, esse ensinamento aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, porque a promessa pela fé em Jesus Cristo, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, porém, contudo, todavia, antes que a fé viesse, antes de Cristo, estávamos guardados debaixo da lei.
Me acompanhe nisso, porque isso aqui é fantástico. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Havia uma lei. De maneira que a lei nos serviu de aio. Eu vou voltar nessa palavra. Aio. Para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Olha, justificação é pela fé, não é pela lei. Mas a lei serviu de aio. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Em algumas versões, a palavra aio em português é substituída pela palavra tutor. Mas no original grego, Paulo escreveu essa carta em grego. No original, a palavra é padagogos. Padagogos. O que significa a palavra padagogos? Sei que está um pouco pequeno ali, mas a palavra paidagogos, formada pela palavra paidos, em grego significa criança, e apogos significa condutor. Quem era o paidagogos na época? Ele era uma figura muito comum na cultura grega. Ele era o tutor de uma criança. Então, famílias de posses, de condições, contratavam tutores. Os aios eram escravos, alguns eram escravos, outros eram homens livres, contratados, mas que tinham a responsabilidade de tutorear as crianças, até que essas crianças chegassem à sua maioridade. Eles eram tutores. Por um acaso, essa palavra paidagogos influenciou o latim e deu origem no português à palavra pedagogia. A palavra pedagogia vem daí, vem dessa raiz grega, paidagogos. Ou seja, a lei era nosso paidagogos, a lei era o nosso aio, a lei era o nosso tutor. Enquanto nós não tínhamos atingido a plenitude, a maioridade, a lei servia, portanto, como uma espécie de uma muleta. Você percebe? Quando é que atinge a maioridade, portanto? A lei, portanto, ela tem algumas funções. Ela é um pedagogo. A lei convence que você é um pecador. Porque se você não cumpre a lei, você está descumprindo a Constituição do céu. Existe um conjunto de normas, de regras. Existe uma ética, uma moralidade transcendente. É isso que a lei nos ensina, olha. Existe uma ética, existe uma moralidade transcendente. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, que diz, não matarás. Não é uma moralidade humana, é uma moralidade transcendente. Não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não darás falso testemunho. Uma moralidade transcendente. A lei, portanto, leva a Cristo. Mas Gálatas continua, capítulo 4, versículo 1 a 11. Digo, porém, que enquanto o herdeiro, aí falando, né, da criança, da figura da criança, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Esse herdeiro tem uma promessa de herdar tudo, mas ele é escravo. Escravo de quem? Da lei. No entanto, está sujeito a guardiões e administradores, ao paidagogo, aio, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, maioridade, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, cumpridor da lei, e por ser cumpridor da lei, o seu sacrifício tem validade, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Ou seja, Abba, Pai, você passa a ter um relacionamento íntimo e profundo com aquele que te criou, mediante Cristo Jesus. Assim, olha só, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
Nós somos filhos da promessa que foi dada a Abraão. Gálatas 4 continua, versículo 8: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão voltando a praticar uma religiosidade humana, desprovida de intimidade com o Criador. Vocês estão negando a cruz, a graça e a fé de Cristo. Vocês estão adotando práticas que foram impostas por falsos mestres. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. E aí eu vejo algumas igrejas celebrando datas judaicas, celebrando festas judaicas, completamente desprovidas do nosso contexto. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Olha que Paulo escreve, eu temo. Gálatas 3, 22 a 29, eu peguei alguns trechos fora de ordem, mas dentro de uma lógica expositiva. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos livres, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já foram revestidos de Cristo. E olha só o que ele coloca, isso um ex-fariseu de primeira estirpe dizendo: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois o quê? Descendência de Abraão. Você é filho da promessa e herdeiro conforme a promessa que foi dada a Abraão. E é interessante porque isso vai ao contrário da pós-modernidade, né? Porque a pós-modernidade, quando entra na igreja, diz: olha, você é adolescente, você é jovem adulto, você aqui é casado, você é negro, você é branco, você é amarelo, você é japonês, você é índio. Não, você é homem, você é mulher. O que Paulo está dizendo? Não existe separação. Nessa comunidade de fé nós somos um, independente de sexo, independente de cor, independência de idade. Enquanto o mundo separa, o reino de Deus une, agrega. Gálatas 5, e aqui esse versículo em diante aqui é um repto à liberdade, é um grito da liberdade. Eu tenho certeza que essa semana você vai ler Gálatas. De tão impressionante, impactante essa carta. A partir do capítulo 5, Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, isso, volto a dizer, o ex-fariseu, que era cumpridor da lei, exemplo na religião judaica de cumprimento da lei, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum. Ei, Tiago, ei, Pedro, ei, Barnabé, para de bobagem, para de pegar um gentil e querer que o gentil corte o prepúcio do seu pênis, porque isso não tem significado, como nós já aprendemos aqui. A partir de Cristo, a circuncisão não está mais no órgão, está no coração. Mas sim, a fé que atua pelo amor, a fé. E ele continua a partir do versículo 16, irmãos, vocês foram chamados. Pegue para você essa palavra, meu irmão. Pegue para você essa palavra, como se fosse Paulo escrevendo para você. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não a usem. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É que Paulo está dizendo aqui
liberdade não significa licenciosidade. Porque eu já ouvi também gente dizendo assim, não, em Cristo eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Eu não tenho mais agora que me submeter, portanto, a qualquer tipo de restrição. Posso fazer qualquer coisa. Sou livre. Liberdade não é licenciosidade, Paulo está dizendo isso. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Jesus já tinha falado isso. Toda a lei se resume num só mandamento. Jesus tinha falado isso nos evangelhos, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem, ai meu Deus, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Será que a gente está se mordendo na igreja? Será que a gente está se devorando na igreja? Cuidado, para vocês não se devorarem uns aos outros. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E quais são as obras da carne? Paulo cita, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é exclusivo. Quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. É o Eduardo que está dizendo isso? É a Igreja Primeiro Amor que está dizendo isso? Não, é a Epístola de Gálatas. Paulo na Epístola de Gálatas. Gálatas continua, mas do outro lado nós temos o fruto do Espírito. Quais são? Ou qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é manifesto em quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quais são as lições da Epístola de Gálatas? Poderia ficar mais algumas horas falando sobre Gálatas, mas quais são as lições? Primeira lição, para resumir, para você pegar o que foi ministrado agora de manhã. Cuidado com os falsos mestres, falsos irmãos e falsas doutrinas. Segundo, há um único evangelho e ele é revelação divina, ele é imutável, infalível, inerrante. A lei teve um papel. Qual é o papel da lei? O legalismo, ou a lei, serviu de aio, serviu de pedagogos, até a plenitude dos tempos, quando Cristo Jesus se manifestou. E nós entendemos que nós podemos ter acesso ao Pai mediante a graça, a fé e a cruz de Cristo. Cuidado com o legalismo, porque ele leva à escravidão, através do orgulho e do desespero. Deus nos salva, portanto, não é pela religiosidade ou pela prática da lei, mas Deus nos salva pela graça, mediante a fé. Em Cristo nós somos livres no Espírito. Nós não somos escravizados por formas e regras humanas. Nós não somos legalistas. Nós não somos escravizados também pelo pecado. Mas é importante entender que liberdade não significa licenciosidade. Existe uma ética. Quando você aceita Jesus, você tem a sua mente transformada. Você já não faz o que é errado porque existe uma constituição que te obriga, mas você faz porque você ama aquela lei. Você ama servir a Deus. Você ama agradar a Deus. Pela fé, Cristo nos conduz a uma nova vida. As obras fluem do amor de Deus. A fé em Cristo opera duas coisas:
justificação e santificação. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela lição de Paulo aos Gálatas que serve para nós hoje, Senhor. Que essa palavra possa, Senhor, penetrar em nossas mentes, que nós possamos ao longo dessa semana reler essa carta, aprofundar e mais do que entender e compreender, Senhor, que nós possamos praticar, para que a nossa comunidade de fé, Senhor, possa ser realmente, Senhor, praticante do verdadeiro evangelho, Senhor. Nós não queremos ser legalistas, nós não queremos, Senhor, meramente ter uma religiosidade desprovida de intimidade contigo. Pelo contrário, nós queremos, Senhor, ter comunhão, queremos chamar Abba Pai, porque nós queremos habitar no santíssimo lugar, Senhor, queremos contemplar a tua face. Obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, abençoa cada um aqui presente, a cada um que assiste essa aula. Abençoa, Senhor, a família de todos nós, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém.